Enzo. E eu sou o Vitor. E nós somos do segundo ano B. E hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas E pressão de vapor e volatilidade das substâncias. Bem, para iniciarmos a explicação, primeiro precisamos saber qual a diferença entre ebulição e evaporação. Bom, ebulição é a passagem de um líquido para o estado de vapor. Ocorre sob aquecimento a uma temperatura igual à temperatura de ebulição do líquido. Já a evaporação é a passagem de um líquido para o estado de vapor, mas ocorre mesmo em temperaturas inferiores à temperatura de ebulição do líquido. Uma coisa que também é importante falar, que elas estão sempre em constante movimento. Quanto maior a temperatura em que o líquido se encontra, vai ser maior a movimentação das partículas da matéria líquida. Outra coisa muito importante nessa aula é a volatilidade. O termo volátil. O que significa o termo volátil? Bom, basicamente são líquidos que evaporam com facilidade. Só que esses líquidos dependem de alguma coisa. Eles dependem do tipo de forças intermoleculares da massa molecular da substância, e da superfície de contato entre o corpo líquido e atmosférico. Quanto maior a intensidade da interação intermolecular, mais difícil é para o líquido evaporar e vai ser menor a sua volatilidade. E só para dar alguns exemplos, é a ligação de hidrogênio, de polo induzido, e a interação de Van der Waals, de polo induzido ou força de London. Bem, agora vamos falar um pouco sobre algumas relações. A primeira é a relação entre a pressão atmosférica e a evaporação de um líquido, no caso. Bem, a pressão atmosférica impede que todo líquido evapore de uma única vez. E quanto maior a pressão atmosférica sobre a superfície de um líquido, mais difícil é a evaporação, e vice-versa. Agora vamos para a relação entre a volatilidade e a pressão máxima de vapor de um líquido. Bom, a quantidade de vapor sobre a superfície de um líquido depende da sua volatilidade. Assim, quanto mais volátil, maior será a quantidade de partículas do líquido no estado de vapor. Sendo assim, podemos concluir que quanto mais volátil o líquido, maior é a pressão de vapor dele. E, para finalizar, as relações que podemos fazer entre a pressão e a temperatura de ebulição. Bem, quanto maior a altitude local, menor a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição de um líquido e vice-versa. Quanto menor a temperatura de ebulição de um líquido, mais volátil ele é e vice-versa. E quanto mais volátil for o líquido, maior será a sua pressão de vapor e vice-versa. Quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, menor a sua temperatura de ebulição e vice-versa. Para complementar a nossa videoaula, eu vou falar sobre as propriedades coligativas, ou também conhecido como efeitos coligativos. Bom, as propriedades coligativas ocorrem quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente. A solução resultante apresenta propriedades distintas daquelas apresentadas pelo solvente puro. E do que depende uma propriedade coligativa? Eles dependem de atributos de uma solução que dependem única e exclusivamente da quantidade de partículas do soluto dissolvida. Uma definição para soluções moleculares e iônicas são as moleculares. São aquelas nas quais os solutos são dissolvidos, não sofrem ionização, que são os ácidos, ou a dissociação iônica, que são bases e sais. Nas soluções moleculares, o número de mols do soluto dissolvido é igual ao número de mols de partículas dissolvidas. Já nas iônicas, são aquelas nas quais o soluto dissolvido sofre ionização por ácidos, ou a dissociação iônica, que são bases e sais. O hidróxido de amônio, NH4OH, apesar de ser um composto molecular, sofre ionização em meio aquoso, por se tratar de uma base.
Agora eu vou falar sobre a osmose. A osmose é a difusão da água através de uma membrana selectivamente permeável. E para essa experiência a gente vai precisar de sal, uma batata, uma faca e uma colher. E para começar a experiência, nós precisamos cortar a batata em 3 pontos. Aqui, aqui e aqui. Vamos cortar? Meu Deus, então. Com elas já cortadas, nós podemos fazer um furinho no meio das duas. E em uma delas, podemos colocar sal. Agora, vamos secar as duas. Pronto. As duas já estão sequinhas. Agora é só esperar para ver o que acontece com a experiência. Bem, como vocês podem ver, nós esperamos mais ou menos uns 20 minutos. E olha aqui, ó. Esse aqui, o que tem mais soluto, existe muita água aqui. E esse aqui tá bem sequinho. Isso acontece porque existe muito mais soluto, que é o sal, fora do que dentro. E ele, para equilibrar, ele tem que acabar com esse soluto aqui, que é o sal. E para isso acontece, ele joga água. Agora, nós vamos falar sobre tonoscopia. Tonoscopia nada mais é do que a análise da diminuição máxima de pressão de vapor de um líquido puro provocado por um soluto não volátil. E para fazer a experiência, a gente precisa de açúcar, duas tampinhas, 2 copos, 2/3 de água em cada copo e a demarcação. Agora, precisamos colocar 3 colheres de açúcar em um dos copos. E depois mexer muito bem. Depois disso, podemos ver a marcação aqui. Pronto. Marcação. E podemos cobrir com a tampa. E depois é só esperar um tempinho e ver o que acontece. Bem, como podemos ver, depois de passar um tempinho, esse aqui, que tinha o soluto não volátil, ele aumentou de tamanho, e esse que não tinha nada, diminuiu. Isso acontece porque o soluto não volátil meio que bloqueou a partícula para evaporar. E esse, como não tem nada, aconteceu novamente. E eu vou falar sobre a ebulioscopia. A ebulioscopia estuda a alteração da temperatura de ebulição de um líquido puro devido à adição de uma substância não volátil. O experimento, nós vamos usar um cronômetro, que eu vou utilizar o do celular, água, a panela e o fogo. Para cronometrar, eu vou colocar primeiro a água aqui nessa panela e vou começar a ferver. Deixa eu ver aqui. Eia, fiz ao contrário. Vou começar a cronometrar aqui. Bom, começou a formar as bolinhas, começou a ferver exatamente em 1 minuto e 54 segundos. E
É esse mais ou menos o tempo quando a substância é pura e está com fogo mais ou menos alto. Agora nós vamos colocar o sal nessa água, vamos misturar. É quase meio copo de água, nos dois. E agora eu vou passar pra cá. Ó, com o sal junto, lógico. Então, agora eu vou ligar o fogo. E vamos cronometrar. E agora, como podemos ver, começou a ferver exatamente em 3h45. E é uma diferença enorme comparada ao outro. E até algumas partículas de sal que ficaram juntas assim com a água, que não se dissolveram, foram dissolvidas com o aumento da temperatura. A crioscopia estuda a redução da temperatura de solidificação de alguma substância líquida. Quando se adiciona algum soluto em si e provavelmente quando se adiciona essa substância, ela vai demorar mais a congelar. E isso nós vamos fazer aqui no experimento. Bom, eu vou colocar sal, um copo com mais ou menos 1/4 de água e nesses potinhos aqui para colocar no freezer. Eu coloquei o sal nesse daqui, eu vou mexer mais. Coloquei 1 colher de sal apenas. E vou passar para esse potinho. Opa, também vou colocar aqui. Bom, após 1h30, o primeiro potinho, o que possuía apenas água, congelou. Enquanto o segundo potinho, o que continha água e sal, ainda está líquido. Ali, ó. Viu? Bom, após 2 horas e 40 minutos, o frasco onde continha água e sal começou a se solidificar. Ó, ainda não está bem fixo, mas já é visível que após 1 hora e pouco, o que só continha água solidificou primeiro, enquanto o que continha sal demorou muito comparado com o primeiro.